alunos da EJA, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, que continuem se cuidando, eu vou me cuidando aqui e vocês em casa. Vão enviando as atividades de vocês para as suas professoras, para os seus professores, para que nós possamos fazer esse momento mais interativo, ok? Vamos lá! Eu sou o professor Juliano e nessa aula vamos ter mais um encontro falando de geografia. Mas, para iniciar, vamos pensar um pouco sobre os conteúdos que nós tivemos nos últimos encontros. Vamos lá? Vamos pensar. Falamos um pouco sobre as características dos bairros de nossa cidade. Vivemos em uma cidade, nossa cidade é Curitiba, e cada um de seus bairros possui uma característica em especial. Existem bairros mais populosos, existem bairros maiores, bairros menores. Uma coisa que chama a atenção é o seguinte: alguns bairros podem ter uma característica, serem somente residenciais. Outros podem ser mais comerciais, ou seja, há mais presença de comércios, lojas. E ainda existem bairros com uma presença muito grande de fábricas, indústrias, metalúrgicas e por aí afora. Vejam, eu separei ali uma imagem da SIC. SIC é a Cidade Industrial de Curitiba. Olhem ali a representação, a indústria representando esse bairro. Também temos ali a Rua Tefé, no bairro Bom Retiro. A Rua Tefé não é um bairro, mas é um espaço dentro do bairro Bom Retiro que é extremamente comercial. É uma rua com uma grande presença de lojas de calçados. Também temos o bairro Moçungue, em Curitiba, um bairro extremamente residencial. Vejam ali pela foto as casas, os prédios, as moradias. Continuando, vejam ali que está escrito na tela de vocês essa característica com um tamanho um pouco maior. Então, a SIC, industrial, um bairro industrial de Curitiba. Temos lá um carrinho de supermercado, lembrando essa característica, a característica de um bairro comercial. Também temos a casa, o prédio, que nos remetem a um local com uma característica residencial. Ou seja, ali há uma quantidade muito grande de moradias, residências. Continuando, eu falei na última aula sobre os bairros de Curitiba, recordam? Ali temos algumas imagens, Santa Felicidade, o Bairro Alto, Boqueirão, e Tatuquara e outros bairros. Eu falei o seguinte: os bairros apresentam diversos estilos de moradias, diferentes tipos de comércios, indústrias, ruas, placas, e outros que tornam os espaços semelhantes ou diferentes entre si. Concordam? Essas características fazem um bairro ser parecido ou não com o outro. Também falamos que, no decorrer do tempo, os lugares vão mudando as suas características. Olhem ali, o bairro Moçungue, em Curitiba, ele tinha uma característica há um tempo atrás. Ele é um bairro, continua sendo um bairro residencial, mas havia uma grande quantidade de casas. Com o passar do tempo, as construções foram se modificando. Então, passaram a existir construções verticais, a presença maior de prédios. E por que isso acontece? Vocês conseguem imaginar? Isso ocorre porque, quando eu construo um prédio, eu tenho uma maior quantidade de pessoas habitando o mesmo espaço. Certo? Então, deixam de existir casas e passam a existir habitações verticais, que são essas construções que nós chamamos de edifícios, prédios. Também, com o passar do tempo, alguns lugares mudam a sua função. Ali na tela de vocês tem uma imagem do Shopping Estação aqui em Curitiba. Hoje, um shopping, um centro comercial com muitas lojas. Mas vocês sabiam que antigamente, há um tempo atrás, ali funcionava a estação ferroviária de Curitiba? Sim, a estação ferroviária ficava ali e ali tinha o início da linha férrea Curitiba a Paranaguá. Olha que interessante, mais tarde esse lugar mudou, esse espaço mudou de endereço, indo
se instalando, onde hoje é a Rodoferroviária de Curitiba, nesse novo endereço que eu acredito que vocês conheçam. Também falamos que o porquê desses bairros, desses espaços mudarem de endereço. Olhem que interessante. Um bairro de Curitiba, o Rebouças, era conhecido como um bairro que tinha a característica de ser uma área industrial de Curitiba, pois ali haviam várias fábricas. Com o passar do tempo, houve a necessidade desses elementos, desses espaços, serem passados para um outro espaço. Isso por quê? O bairro Rebouças ficava muito próximo do centro da cidade. Antigamente, nós tínhamos uma outra relação com os espaços. Vejam, o bairro Rebouças ficava próximo ao centro. Só que as pessoas acreditavam que ele era distante. Conforme o tempo foi passando, essa presença muito grande de fábricas, indústrias, não foi tão positivo. Essa quantidade não se tornou um pouco inconveniente ter essa quantidade muito grande de empresas muito próximas à região central. Então, elas passaram a residir em outro lugar, no novo bairro chamado SIC, Cidade Industrial de Curitiba. Por isso ali as imagens do bairro Rebouças no início do século XX e a SIC que foi construída, né, a partir da década de 70. Olha que interessante. Ali tem uma proposta. Vocês se recordam? Eu acredito que vocês ainda não tiveram tempo de escrever esse texto, mas eu vou continuar aguardando. Eu espero que vocês enviem para os professores, para as professoras de vocês, esse texto que tem o seguinte título: Meu bairro. Como é o bairro onde você vive? É um bairro bom, um bairro que você gosta? O que tem de interessante nesse bairro? Existe algum ponto de referência que chame a atenção, como um parque, um bosque, uma praça? Ou, de repente, existe algo que você acredita que possa melhorar nesse espaço? Você pode falar, né, no seu texto. Eu gostaria muito de ler as produções de vocês aqui e podemos compartilhar desse momento, certo? Mas agora, vamos dar início ao que nós veremos nessa aula de hoje. Hoje vamos conhecer o que são paisagens, como que podemos definir uma paisagem. Vamos falar também sobre as diferentes paisagens que existem em nosso planeta. Também vamos falar dos movimentos que a Terra faz, o movimento que ela faz em torno de si mesma e ao redor do Sol, em torno do Sol. E também vamos falar de como esses movimentos da Terra podem se relacionar com a vida humana. Para iniciar, olhem essas duas paisagens. O que vocês estão vendo? Conseguem perceber alguns elementos? Olhem bem. Quais são os elementos que você observa nessas paisagens? O primeiro que vocês podem citar. Será que vocês estão vendo uma estrada? Sim, né? Uma estrada, uma pavimentação, um local onde há locomoção, né? Onde as pessoas conseguem efetuar o transporte. Também temos placas de trânsito para direcionar quem está dirigindo, se locomovendo naquele lugar. Temos uma grande quantidade de vegetação. Em ambas as imagens há vegetação. Também temos a criação de animais, o gado ali presente. E uma cerca. A cerca que, lembrem bem, falamos na última aula, limita um espaço do outro. É o que define, o que limita um certo espaço. Continuando aqui, pessoal, vamos lá. Eu trouxe o mapa e sobre o mapa existem algumas paisagens, umas diferentes das outras. Olhem bem. Temos lá acima, do lado esquerdo, a cidade de Toronto, no Canadá. Abaixo temos a Patagônia, na Argentina. Ambas as paisagens ficam no continente americano. Mas vejam como uma é diferente da outra. Olhem lá o gelo da Patagônia e também um lago lá na paisagem de Toronto. Temos também ali uma praia, a Praia do Fortal, no Ceará.
Num outro continente, no continente africano, nós temos a imagem ali do Blind River Canyon, na África do Sul. Olhem como essas imagens são diferentes umas das outras. Isso chama atenção, não é mesmo? Percebam, essas várias paisagens possuem elementos que dão uma certa identidade a elas. Ali na tela eu coloquei, bem ao lado direito, os elementos que vocês podem perceber nessas paisagens. Uma praia, um lago, uma geleira e um cânion. Olha que interessante. São só alguns dos elementos que nós podemos citar, mas existem outros. Agora, pessoal, vejam aí na tela de vocês. Eu separei duas imagens. Em uma delas, nós temos ali a cidade de Alberta, no Canadá, no mês de julho. E do outro lado, nós temos ali a cidade de Fortaleza, no estado do Ceará. Percebam, em Alberta, como essas pessoas estão se vestindo. Olhem ali, vejam que as pessoas estão usando blusas, roupas mais quentes. E no Ceará, as pessoas estão numa piscina, num clube. Só que lembrem, o Ceará fica no Brasil. Em julho, que estação do ano nós temos? O inverno. Se nós estamos no inverno aqui no Brasil, no hemisfério norte, onde fica o Canadá, é verão. Então por que as pessoas estão usando roupas quentes, né? Agasalhos? Percebam por que isso se dá. Porque nós temos, esses locais ficam em espaços diferentes do globo terrestre. Vamos falar um pouco mais dele daqui a pouco. Agora, vamos ali a dois questionamentos interessantes que vão nos fazer refletir. Você sabe por que na maior parte do mundo o dia se divide em dia claro e noite? Já se perguntaram isso? Eu acredito que sim. Eu acredito que até alguns saibam a resposta. Por que alguns períodos do ano são mais quentes que em outros, em algumas regiões da Terra? Vejam que tem uma relação com as imagens que nós acabamos de ver. Porque em alguns lugares são mais quentes que outros. Por que será que o Ceará é mais quente do que o Canadá? Olha que coisa interessante, é um questionamento muito interessante. Para ajudar nessas respostas, vamos ali ver a próxima informação. Tudo isso pode ser explicado pelo formato do planeta, que o planeta apresenta e pelo fato de não estar parado no universo. Vocês já pararam para pensar nisso? Nosso planeta não está parado no universo. É por causa do formato arredondado e do movimento que o nosso planeta faz em torno de si mesmo, a rotação, e ao redor do Sol, a translação. Já tinham ouvido falar desses dois termos, rotação e translação? Vamos aprender sobre eles. O Sol é uma estrela e que está distante da Terra, mas mesmo assim é o responsável pela luminosidade que cada parte do nosso planeta recebe. Olhem que interessante. O Sol, vocês sabiam, é uma estrela também. É uma estrela um pouquinho diferente. Ele é responsável pela luz que chega no nosso planeta. Pessoal, pensem que o nosso planeta não vai ter luz própria. Ele precisa de uma luz para existir vida aqui. E essa luz tem origem do Sol. Ali nós temos um pouco de duas imagens, temos duas imagens que explicam um pouco desses dois movimentos. Na primeira imagem, o movimento de rotação da Terra. Vejam ali que o movimento de rotação da Terra é aquele que ela faz em torno de si mesma. O movimento de translação é o movimento que a Terra faz em torno do Sol. Ali nessa segunda foto nós temos a Terra multiplicada por 4, representando justamente esse movimento dela em torno do Sol. O Sol está no centro.
Conseguiram perceber? Continuando. A rotação é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo e que é responsável pela sucessão de dias e noites. Ali nós temos uma imagem do dia e da noite. O dia e a noite, eles só existem no nosso planeta por causa da luz do Sol. Vamos pensar aqui. Olhem para mim. Imaginem que a minha mão seja o Sol. Aqui nós temos o globo terrestre representando o nosso planeta. Se o Sol está aqui, existe uma luz que vem daqui para cá. Vejam, a luz incide diretamente sobre um ponto do globo. Mas o outro lado, será que a luz vai conseguir atravessar? Não. Então, o Sol está aqui, emitindo luz até esse ponto. Mas do outro lado, não tem luz. Então, ali nós temos noite. Desse lado, dia. Desse lado, noite. Concordam? Vamos continuar. Rotação. Vejam ali. De novo, nós temos um movimento que é a rotação. Temos também as imagens que representam o dia e a noite. Só lembrando, rotação então é o movimento que a Terra faz em torno de si mesma. Eu vou até exemplificar aqui no globo, ó. Esse movimento, o movimento que ela faz em torno de si mesma. Ok? A maioria das pessoas trabalham durante o dia e descansam ao anoitecer. Mas com a evolução da humanidade, algumas atividades se tornaram comuns durante o período noturno, modificando a economia e as relações de trabalho. Vejam, na história da humanidade, era muito comum que as pessoas trabalhassem e tivessem as suas atividades durante o dia. Só que com a evolução, houve a necessidade da transformação dessas rotinas. E aí, as pessoas passaram a ter hábitos diferenciados. Empresas e órgãos públicos precisaram se adaptar e ampliar seu funcionamento. A produção, o comércio e a prestação de serviços passaram a ser essenciais durante as 24 horas do dia. Então, olhem ali, eu até deixei uma imagem na tela de vocês, bem no canto esquerdo de vocês, da rua 24 horas. Vocês sabiam que aqui na nossa cidade existe uma rua chamada Rua 24 Horas e ali tem um relógio com 24 horas ao invés do comum, que são as 12 horas, e o relógio passa e dá 2 voltas para completar as 24 horas. É muito interessante, se vocês passarem por lá, percebam. E olhem só, o que ali nós estamos falando? Sobre os hábitos das pessoas que foram mudando no decorrer da história da humanidade. Então, algumas profissões começaram a existir para sanar essa necessidade humana. É de extrema importância que nas cidades existam prestadores de serviços dos mais diversos, nas 24 horas do dia. Profissionais de saúde, policiais, vigias, motoristas, higienizadores fazem com que a cidade possa funcionar em sua plenitude a partir da flexibilização de suas jornadas de trabalho. O que seria esse termo flexibilização da jornada de trabalho? Seria a possibilidade das pessoas trabalharem em diversos horários. E então ali eu coloquei algumas fotos com algumas profissões, mas vamos falar um pouco mais delas. Olhem ali. O que seria trabalho noturno? Primeiro vamos definir o que seria trabalho noturno. Considera-se trabalho noturno nas atividades urbanas o trabalho realizado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas da manhã do dia seguinte. Olhem que interessante. Então, trabalho noturno não é desde o horário que anoitece, é depois das 22 horas. Hora noturna. Olha que peculiaridade, que coisa diferente. A hora normal tem duração de 60 minutos, isso vocês sabem. E a hora noturna, por disposição legal,
disposição legal quer dizer, de acordo com a lei, nas atividades urbanas é computada como sendo de 52 minutos e 30 segundos, ou seja, cada hora noturna sofre a redução de 7 minutos e 30 segundos. Olha que interessante, então a hora noturna ela tem um tempo menor, não é 60 minutos. Isso é uma coisa que chama muito a nossa atenção, não é mesmo? Os profissionais recebem 20% a mais sobre a hora trabalhada em período noturno. Vocês sabiam disso? E por que será que isso acontece? Uma explicação, pessoal, é a seguinte: as pessoas que trabalham à noite precisam ter um retorno. Por quê? Elas estão abrindo mão de uma rotina com hábitos um pouco mais saudáveis. Porque a partir do momento que você precisa trabalhar à noite e dormir de dia, a sua rotina está sendo modificada e os hábitos são outros. Então a pessoa precisa receber um certo bônus por isso. Compreendem? Ali, pessoal, à medida que a noite chega, enquanto a maioria das pessoas dormem, surge outra cidade. Uma cidade que emerge das sombras, que precisa manter as engrenagens funcionando. Uma cidade que não dorme. Olhem lá. A cidade está sempre em movimento. Então, a partir do anoitecer, você está vendo lá nos ônibus as pessoas indo, voltando, ou seja, não para só porque é noite. Olha um trecho de uma música ali que me chama muito a atenção. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe e o de baixo desce. É um trecho de uma música da Nação Zumbi. O que será que essa música tenta nos trazer, né? É justamente essa ideia. A cidade nunca para. A cidade está em pleno movimento nas 24 horas do dia. Continuando lá a falar das profissões. Lembram que nós começamos esse assunto. Profissões da área da segurança que atuam nas 24 horas do dia. Olhem lá, segurança, as pessoas que cuidam da segurança podem ser o bombeiro, o delegado, o escrivão, o policial. Gente, se acontece um crime durante a madrugada, nós não precisamos de um policial? Se acontece um incêndio, precisamos de um bombeiro? Precisa ter um horário marcado para chamar esses profissionais? Óbvio que não. Então, daí a necessidade de existirem essas profissões em qualquer horário do dia. Profissionais da área da saúde que atuam nas 24 horas do dia. Olhem ali as fotos e temos ali os nomes desses profissionais escritos. Enfermeiro, farmacêutico, laboratorista, médico. Vejam, todos esses profissionais precisam estar ao nosso dispor, né, conforme as necessidades. Um hospital não pode parar porque é madrugada. Quantas pessoas aí não precisaram ir a um hospital num horário noturno, não é mesmo? Continuando, profissionais prestadores de serviços que atuam nas 24 horas do dia. Um frentista, um operador de call center, um porteiro, um recepcionista, um vigia. Vocês sabem o que são cada uma dessas profissões? Olhem lá, frentista é o profissional que atua num posto de combustível. Um operador de call center, que é esse nome, né, que vem do inglês, inclusive, é aquela pessoa que antigamente era chamada de telefonista, né, que precisa prestar algum tipo de atendimento, por isso que ele é um prestador de serviço, ok? Temos o recepcionista, o vigia, um porteiro. Todas essas pessoas precisam atuar em qualquer horário do dia, certo? Continuando, vamos falar sobre o segundo movimento que a Terra faz. É a translação, que é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol, responsável pela sucessão das estações do ano. Vejam, quantas estações nós temos no ano? Nós temos a primavera, o verão, o outono e o inverno. 4 estações. E elas ocorrem justamente por causa desse movimento, o movimento que a Terra faz ao redor do Sol. Só que esse movimento é um pouco mais demorado, pois ele dura 365 dias e 6 horas. Mas pensem, o nosso calendário tem 365 dias. Teria um dia com 6 horas? Não. Para resolver esse problema, foi convencionado o seguinte: a cada 4 anos, existe um ano que nós chamamos de ano bissexto. Então, as horas acumuladas
nesses últimos anos são somadas, e então de 4 em 4 anos, um ano tem 366 dias, certo? Então lembrem, ano bissexto é aquele ano que tem um dia a mais no mês de fevereiro, ou seja, o mês de fevereiro com 29 dias. Ali temos a representação desse movimento. Vejam o planeta Terra multiplicado por 4, né? Está ali o planeta Terra 4 vezes, mas é um único planeta. Esse planeta que nós estamos vendo aqui no globo terrestre, representado no globo terrestre. É o mesmo, só que ele está em constante movimento. É um movimento um pouco mais demorado que a rotação, que dura 24 horas. Ele demora 365 dias e 6 horas. Continuando, vamos continuar falar um pouco de profissões. Vocês sabiam que a agricultura é o setor que mais sofre com as mudanças climáticas extremas? Estiagem, altas temperaturas, geadas, chuvas, tempestades podem dificultar o trabalho dos agricultores. Vocês imaginam por quê, não é mesmo? Olhem lá, um agricultor ele precisa produzir. Se há uma geada, toda a sua produção pode sofrer uma perda, dependendo da quantidade de geada, ou mesmo a estiagem. Nós estamos vivendo um momento de estiagem. Vocês lembram, estiagem é a falta de chuvas, e isso afeta diretamente a produção agrícola, certo? E é interessante pensar nessas 3 palavras, porque nós vamos falar mais à frente. Ó. O agricultor enfrenta estiagem, geadas e chuvas. Vocês vão entender daqui a pouco por que eu estou pedindo para vocês repararem nessas palavras. Vamos exercitar. Então, vamos praticar aquilo que nós estamos conversando. Em nosso planeta, temos a sucessão de dias e noites, certo? Por causa do movimento Temos 2 alternativas, rotação ou translação. Vamos pensar aí, um pouquinho. Vou dar um tempo para vocês. E aí, conseguiram achar a resposta? É o movimento de rotação. O movimento de rotação é aquele que pode originar os dias e as noites em nosso planeta. Agora vamos para uma outra questão, pessoal. O movimento de translação da Terra pode definir... Olhem ali, temos um espaço. Letra A, os dias e as noites? Ou letra B, as estações do ano? Vamos pensar um pouquinho aí? Vou deixar um tempo. Ok? Acharam a resposta? Vamos lá! Olhem ali, pessoal. O movimento de translação da Terra pode definir as estações do ano, as nossas 4 estações. Continuando, vamos ali para a questão número 3. O tempo que a Terra leva para girar em torno de si mesma é de... Letra A, 12 horas ou letra B, 24 horas? Vamos pensar um pouco, vou dar um tempo para vocês. Espero que vocês tenham acertado. Vamos ver a resposta? Olhem lá.
O tempo que a Terra leva para girar em torno de si mesma é de 24 horas, gente. Lembrem lá. Agora vamos para mais uma questão, a número 4. Para dar uma volta completa em torno do Sol, a Terra leva em torno de, vejam ali, em torno de A, 365 dias e 6 horas, ou será que é só 24 horas? Pensem na questão, o tempo que a Terra leva para dar uma volta completa em torno do Sol. Vamos lá? Pensem aí. E aí, estão exercitando a memória? 365 dias e 6 horas é o tempo que a Terra leva para dar a volta em torno do Sol. A letra A. Vamos para uma outra questão, pessoal. Olhem lá. Os anos bissextos são aqueles que possuem um dia a mais, pois neles somam-se 6 horas que não haviam sido somadas nos últimos 3 anos. Nesses anos, o mês de fevereiro tem, letra A, 29 dias, letra B, 28 dias. Pensem lá, esse ano tem um dia a mais. Então, qual seria a nossa resposta? Vou dar um tempo para vocês. E aí, conseguiram achar a resposta? Vejam lá. A Terra, perdão, não é a Terra. Os anos bissextos são aqueles que possuem um dia a mais, pois neles somam-se 6 horas que não haviam sido somadas nos últimos 3 anos. Nesses anos, o mês de fevereiro tem 29 dias. Olhem, um dia a mais. Agora, vamos lá para a nossa rotina. Vamos exercitar a nossa escrita, pessoal. Peguem lá o caderno de vocês, coloquem a data de hoje, a aula que nós estamos tendo e o exercício. Número 1. Eu vou dar um tempo para vocês copiarem. Complete as palavras e forme os nomes de profissões. Vejam, falamos sobre essas profissões. Letra A, letra B e letra C. Daqui a pouco nós vamos ler o nome dessas profissões. Faltam algumas letras para completá-las. Vamos lá? Eu vou dar um tempo para vocês copiarem e, se possível, já vão resolvendo esse exercício, certo?
E aí, foi muito difícil? Dá trabalho, né? Tem que copiar rapidinho, né, pessoal? Vamos lá, vamos ver as respostas. Olhem lá. A primeira, letra A, né? Nós temos uma profissão, enfermeira. Faltava a letra E, né? Letra B, policial. Faltava uma outra vogal, a letra I. Letra C, motorista. Faltava a letra O. Vejam que nós tínhamos falado um pouco sobre essas profissões, não é mesmo? Olhem só, eu até separei ali um pouco das sílabas para a gente aprender um pouco de como é essa separação silábica. Lembrem que vocês já ouviram nas aulas de português. Sílabas são aquelas unidades sonoras que saem da nossa boca de uma única vez. Então lá, enfermeira, policial, motorista. Não precisa separar em sílabas, mas se você quiser, pode colocar ao lado ali na resposta, não tem problema nenhum. É muito importante esse tipo de exercício para aprender a registrar a escrita, certo? Vamos para o próximo exercício. 2. Qual letra completa todas as palavras a seguir? Uma única letra vai completar todas as palavras. Vejam ali. Letra A, tem a imagem do lado que vai ajudar vocês a completar. Letra B, letra C. Eu quero que vocês descubram. Em todos aqueles espaços, uma única letra vai completar aquelas palavras. Eu até tinha chamado a atenção dessas palavras no decorrer da aula, para ajudar vocês. Eu vou dar um tempo para vocês copiarem e responderem essa questão. Vamos lá?
E aí, conseguiram resolver essa questão? Acredito que sim. É um pouco mais difícil, mas é possível, pessoal. Olhem ali, então. Qual é essa letra que completa todas essas palavras? A letra G. Olhem ali, pessoal. Letra A, agricultor. Letra B, geada. Letra C, estiagem. Perceberam que o G tem sons distintos, mas ele vai completar todas as três palavras ali. Uma coisa que é muito importante, conforme eu já havia falado, é fazer essa separação silábica, ou seja oralmente, ou seja na escrita. Se você está conseguindo escrever bem, você pode escrever ali a separação ao lado. Primeira palavra, agricultor. Quantas sílabas deu essa palavra, pessoal? 1, 2, 3, 4 sílabas. Letra B, geada. G-A-D-A. Quantas sílabas aí, pessoal? 3. E a letra C? Estiagem. Es-ti-a-gen. 4 sílabas, não é mesmo? Então, eu espero que vocês tenham conseguido fazer a resolução desses exercícios. Nas próximas aulas, nós vamos dar continuidade. Lembrem, é importante que vocês façam esses registros com muita atenção. E não esqueçam de enviar o texto sobre o bairro de vocês, para que as professoras nos repassem e eu possa ler aqui para vocês. E, enfim, continuem se cuidando. Voltamos nas próximas aulas e espero que vocês estejam gostando, certo? Até lá, pessoal! Tchau!